boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Gostaríamos de convidá-los para iniciarmos a segunda reunião ordinária do CIISC, Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis. Essa reunião ordinária se realiza durante a Expo Catadores e temos hoje a presença como convidados de vários representantes dos movimentos de catadores de todo o país. A reunião hoje, objetivamente, será um balanço das ações do ano de 2014, um ano bastante atípico, pois foi um ano da Copa do Mundo, o ano de eleições nacionais e também a oportunidade para fazermos uma reflexão sobre o ano que se inicia de 2015. Uma das propostas da coordenação do CIISC é que essa reflexão inclua as linhas gerais da PRONARREP, Política Nacional de Reciclagem Popular, apresentada à Secretaria-Geral da Presidência da República pelo Movimento Nacional de Catadores. Essa reflexão será seguida de avaliações, de críticas e de sugestões. Para conduzir os trabalhos e apresentar o balanço e as reflexões do ano, eu gostaria de chamar a coordenadora geral do CIISC, a nossa prezada Daniela Metelo. Tem que subir aqui o microfone. Obrigada, Fernando. Boa tarde, catadoras e catadores. Boa tarde, membros do CIISC. O CIISC, como acho que a maior parte de vocês sabe, é o Comitê Interministerial de Inclusão dos Catadores, como o Fernando falou, que fazem parte ministérios do governo federal e também empresas públicas, bancos, institutos ligados ao governo federal. Eu queria só para vocês, catadores e catadoras, conhecerem alguns membros do CIISC, porque senão às vezes fica parecendo que CIISC é a Secretaria-Geral da Presidência, né? E, na verdade, não é, muito mais amplo do que isso. A gente só coordena, a Secretaria Executiva é na Secretaria-Geral. E eu queria que os representantes do CIISC, que estão aqui, pudessem se levantar e falar de onde é que são. Pode ser, para os catadores saberem dos outros órgãos do governo federal quem está aqui? Pode ser? Rodrigo da Funasa. Eu vou fazendo a tradução simultânea aqui, então. A Brenda, do Ministério do Desenvolvimento Social. Primeiro, o Daniel Gobi e o Francisco Nascimento, que são da Secretaria-Geral da Presidência. A Brenda, que trabalha no Ministério do Desenvolvimento Social. A Marcela, do Ministério do Meio Ambiente. O seu Wilson, da Secretaria de Assuntos Federativos. O Alberto e o Rodrigo da Funasa. Vamos lá, então, continuar. A Ari, da Senai, Secretaria Nacional de Economia Solidária, Ministério do Trabalho. A Xana e o João, do BNDES. A Ana Carla, do Ministério do Meio Ambiente, que também não se apresentou. O Sancler, que é nosso convidado de honra do Ministério Público. Quem mais que temos? Fernanda, do IPEA. Mas alguém, acho que os outros e outras são catadores. O Marcelo, da Petrobras. Ok? E a Edilene, recém-chegada, do Banco do Brasil. Tá bom? Esses são alguns dos órgãos que vieram à feira. A gente optou por fazer esse ano a reunião aqui na Expo, com vocês. A gente sempre teve uma reivindicação de participação dos catadores, ampla participação, e às vezes a gente não consegue levar todo mundo, e a gente resolveu inverter agora, trazer a reunião para cá, para dentro da Expo. Não conseguimos trazer todos os representantes do governo federal, mas alguns dos principais parceiros estão aqui. Também tivemos quase uma ordem dada pelas mulheres do movimento,
que tinha que aumentar a participação das mulheres na reunião do CISC. E aqui temos todas as roxinhas que estão nos acompanhando hoje. A gente tem juízo, a gente obedece. Bom, gente, como o Fernando falou, a gente vai fazer hoje um balanço. A gente teve essa reunião, mesmo formato de reunião em janeiro de 2014, onde a gente apresentou qual era o planejamento que o CISC tinha para 2014. Então, a gente vai fazer agora um balanço do que foi feito e algumas perspectivas para 2015. Como vocês sabem, 2015 começa um novo governo. Apesar de ser um governo da mesma presidenta, é um governo diferente, com composições diferentes. Então, a gente não tem como afirmar e firmar compromissos, porque isso, enfim, quem faz são os próximos ministros, que podem ser os mesmos ou não ser os mesmos, né? A gente não sabe. Então, por enquanto, a gente tem indicativos do que a gente planeja, do que coloca como nossas prioridades. Como o Fernando falou, a gente se baseou muito no programa de reciclagem popular, que foi apresentado para a gente, e como a gente sempre constrói as coisas coletivamente, mais uma vez, a gente considerou bastante essas questões. Algumas a gente não tem como responder da mesma maneira que foi colocada, porque, enfim, por problemas burocráticos, por problemas legais, enfim, que a gente não tem como contornar no momento. Outras a gente pode trabalhar e aprofundar a partir de 2015. Né? E esse planejamento que a gente está colocando é um pouco o que a gente pretende não só para 2015, mas como para o próximo ciclo inteiro de governo, que são os 4 anos. Obviamente, como todo planejamento, a gente tem que revisar sempre, porque muitas coisas não acontecem conforme o planejado, mas, enfim, isso a gente faz ao longo do caminho. Importante é a gente ter um norte, como nós tivemos para 2014. Eu já peço desculpas com antecedência, eu vou só fazer a apresentação. O Fernando, o Francisco e o Daniel continuam aqui. A gente está terminando o evento amanhã com a presidenta, fechando o discurso, essas coisas que vocês sabem que a gente tem que fazer. Então, é um pouco enlouquecedor, eu peço desculpas, que, na verdade, essa reunião era para ser depois do Natal, a gente já está um pouquinho mais tranquilo, como o Natal mudou de dia, aí ficou um pouco mais enrolado para a gente. Tá bom? Vamos lá. Bom, aí a missão do CISC, né? Qual que é a missão do CISC? Promover a inclusão cidadã de catadores, tendo como foco realizar na prática a integração entre o ambiental, econômico e social proposta do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem isso aí, o decreto que cria o comitê e cria o programa Procatador, que é coordenado pelo Comitê Interministerial. Só para a gente começar com alguns dados, esses dados são os dados mais recentes do Ministério do Meio Ambiente, de disposição dos resíduos, para a gente pensar um pouco como é o tamanho do nosso problema, né? Vocês sabem que, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com um prazo que foi estabelecido pela política, a gente tinha que fazer a disposição final dos resíduos em aterros sanitários, não mais em lixões ou aterros controlados. Para a gente ver no mapa, os municípios que estão em verde são os que já estão fazendo a disposição correta desses materiais. E os que estão em vermelho são os que ainda não conseguiram fazer a disposição adequada. Mas, em termos de população, é o contrário. A população atendida por esses municípios que estão fazendo a disposição final é 63%, enquanto a população que é atendida nos municípios onde não há aterros sanitários é de 37%. Então, a gente vê que aí ainda é um grande problema, territorialmente é um problema maior ainda, e isso diz respeito diretamente à ação dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, que vivem desses resíduos, que muitas vezes são dispostos inadequadamente. E não é só a questão da disposição final, é também a implantação da coleta seletiva, que aí diz mais diretamente a todos os catadores e catadoras, né? Então, só um balanço do ano, né, como a gente vai fazer um balanço do ano, o recurso do governo federal que foi comprometido este ano para a ação junto a catadores e catadoras de materiais recicláveis foi 109 milhões. Não significa que esse recurso todo já foi usado, né, esse recurso foi comprometido. E aí, esses são os principais órgãos que investiram, né, a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, a Fundação Banco do Brasil, a SENAIS, o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente. E aí a Fundação Nacional de Saúde, né, a FUNASA, a Fundação Banco do Brasil e a SENAIS, muito fortemente entrando com o Cataforte, né?
E aí o BNDES, a gente já pode dar notícia, né? Foi aprovado ontem na reunião, hoje na reunião do BNDES, um contrato com a Prefeitura de São Paulo no valor de 41 milhões para estruturar a coleta seletiva com a inclusão dos catadores aqui no município de São Paulo. E o MMA com a ação da Copa do Mundo, que muitos de vocês eu sei que participaram, nas 6 cidades onde foi conveniado com a Prefeitura, na região do entorno dos estádios e nas FanFest, né? Foi uma ação que a gente fez questão de incluir os catadores pela questão dos resíduos e também para dar visibilidade à atuação desse profissional, porque era um momento em que os olhos do mundo estavam voltados para o Brasil e a gente queria também promover o trabalho de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, agora, assim, a gente, como eu falei, a gente teve a reunião em janeiro, que a gente planejou o que a gente ia fazer nesse ano, e agora é mais ou menos um balanço. Então, vou apresentar para vocês o que a gente tinha feito, o que a gente tinha planejado em janeiro e o que a gente, de fato, fez. Então, a gente tinha previsto, no GE1, né, alguns de vocês não fazem parte do comitê, a gente tem grupos executivos, né, que são, na verdade, eixos temáticos da nossa atuação. Então, tudo dentro, obviamente, da inclusão de catadores, com focos diferentes. Esse grupo executivo trata da inclusão de catadores e catadoras, principalmente na questão do encerramento dos lixões. Uma estratégia que a gente teve foi a atuação em seminários, né, com governos estaduais, com um grande parceiro que nós temos, 2 grandes parceiros que nós temos. Um dentro do comitê, que é a Senais. A Senais faz convênios com os estados, então são 25 estados da federação que têm convênios para atuação com catadores de materiais recicláveis, com mais ou menos 160 milhões de reais envolvidos nesses convênios, e uma grande atuação do Ministério Público, que tem essa parceria com a gente. Inclusive, vocês vão ver aí, assinamos um acordo de cooperação com o Conselho Nacional do Ministério Público para atuação conjunta, e atuamos juntos nesses seminários estaduais. E com o foco principal nas regiões Norte e Nordeste, esses seminários, que são as situações mais críticas que a gente tem no Brasil, de condições de trabalho e qualidade de vida, enfim, de catadores de materiais recicláveis. Então, a gente, obviamente, com a maior quantidade de lixões a céu aberto ainda. Então, como o foco desse grupo executivo era para lixões, então a gente focou nas regiões Norte e Nordeste. Então, tínhamos previsto 6 seminários estaduais e a assinatura do acordo de cooperação com o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a gente assinou o acordo de cooperação com o Ministério Público, com o Conselho Nacional do Ministério Público. Aí vocês veem várias, Margarete, enfim. Então, assinamos, né, o Rodrigo Janot e o Gilberto Carvalho, nosso ministro, assinaram esse acordo de cooperação para a promoção de atuação conjunta. E a importância disso para a gente, que o Conselho Nacional dá diretrizes para todo o Ministério Público do Brasil. Então, claro que os Ministérios Públicos têm autonomia, mas as diretrizes são dadas pelo Conselho Nacional. Então, esse acordo de cooperação indica para a gente que essas são diretrizes nacionais do Ministério Público em todo o país, e para ação específica com catadores de materiais recicláveis. Então, a gente tinha previsto 6 seminários estaduais, nós realizamos 10 seminários para esse ano, né? Pará, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Então, participaram vários catadores, né? Vários órgãos do governo federal, estaduais e municipais, o Ministério Público, Defensoria Pública da União, ONGs, universidades, quem tivesse envolvido com catadores naquele estado. E todos esses seminários a gente tirava planos de ação que deveriam ser seguidos a partir daquele seminário, do que se tinha discutido naquele seminário. Depois, se vocês quiserem, o Chico... Hein, Chico, você pode... Oi? Você pode depois dar uma detalhadazinha melhor. Aí a foto de alguns desses seminários. E é isso. O GE2 é um eixo que a gente estava resgatando todas as ações feitas pelo governo federal já com catadores e catadoras de materiais recicláveis, que esses dados estavam dispersos no governo federal. Então, era uma necessidade mais interna nossa de saber o que o governo federal já tinha feito. E aí, alguns dados que a gente conseguiu por meio de uma consultoria, que a Ronalda,
que a Ronalda fez para a gente. Contratamos a Ronalda para fazer uma consultoria e ela chegou a uns dados bastante interessantes, né? Sobre os empreendimentos de catadores no Brasil e os empreendimentos de catadores apoiados pelo governo federal. Então, antes a gente tinha dados sobre os catadores, agora a gente já tem dados sobre os empreendimentos. E os dados que a gente chegou foi a identificação de 1.798 empreendimentos de economia solidária de catadores de materiais recicláveis no Brasil, e o governo federal já chegou a apoiar 1.017 desses empreendimentos com alguma ação de algum ministério ou algum órgão do governo federal. Então, ali, e aí um destaque para a questão das redes, são 40 redes que já envolvem 665 empreendimentos, e a atuação em rede foi uma diretriz que a gente tomou junto com o movimento, em bastante diálogo, de fazer o apoio a essas redes para a sustentabilidade desses empreendimentos. Então, o governo federal chegou a 1.017 empreendimentos envolvendo 30 mil catadores de materiais recicláveis. Bom, esse dado aqui de 478 milhões está desatualizado em relação a 2013, incluindo 2014, dá cerca de 600 milhões de reais, né? E aí, isso aí foi Cataforte, né? A atuação do Cataforte. O Cataforte chegou a 768 empreendimentos, juntando as 3 edições do Cataforte. E, enfim. O GE3 é um GE que a gente... É sobre a autonomia dos empreendimentos. Então, pega um empreendimento que já está num estágio de desenvolvimento maior do que os que estão começando, né? Os que a gente fomenta, que estão iniciando o trabalho, se transformando de individuais para coletivos, né? Então, a gente trabalha muito com a lógica de redes, e a principal ação desse grupo executivo é o próprio Cataforte 3. Bom, que a gente tinha de ação prevista para 2014 era a elaboração dos planos de negócio do Escritório Nacional e a contratação das redes do Cataforte 3. Então, o que a gente conseguiu? Das 33 redes que nós temos envolvidas no Cataforte 3, nós conseguimos selecionar e contratar 29... selecionamos todas as redes, né, em 2013. A Funasa chegou a conveniar com todas as 33 redes em 2013. E nós tivemos as bases de serviço. Deixa eu só mostrar aqui um... Vai ter. E as bases de serviço que são relacionadas às redes que foram contratadas. Das 33, nós conseguimos, por meio de 3 editais de chamada pública, contratar 29 dessas bases, e ainda vamos contratar, tomara, até o final do ano, as outras 4 que faltam para a gente conseguir entrar em 2015 já com o gasto total. E a aprovação do Escritório Nacional, que é uma peça fundamental no Cataforte, também já está contratado. E conseguimos entregar os primeiros equipamentos da Funasa, que foi para a rede Cata Recicla, que é na região de Ourinhos, ali, alguns outros municípios, em São Paulo. É o nosso evento ali da assinatura. E, bom, dentro do previsto que a gente tinha, a gente concluiu 72% do que a gente tinha. Então, vamos lá. A questão dos equipamentos da Funasa, a Funasa conseguiu entregar de Reciclourinhos, as bases de serviço das 33 contratamos 29 e o Escritório Nacional contratado. Então, mais ou menos a esse valor de 72%. Também enviamos ofício para todos os prefeitos de todos os municípios atendidos pelo Cataforte, para falar da ação do Cataforte, que é importante o município se envolver nas ações, ajudar a preparar as cooperativas para receberem os equipamentos da Funasa. Muitas não têm condição técnica de receber os equipamentos, de instalar os equipamentos, enfim, para dar todo o apoio, para contratar para a coleta seletiva. Nós colocamos tudo no ofício, para o prefeito assim, entender que a política nacional tem que ser feita com a participação dos catadores, e enfatizamos a questão do Cataforte, né? Dentro ainda disso, nós estamos lançando amanhã a modalidade Pronatec Catador, que é uma articulação entre 3 órgãos principais, o MEC, o MDS e o MMA. Vai ser assinado amanhã com a presença da presidenta. E tem um documento de referência que a gente pode disponibilizar para vocês, quando vocês, né, podemos disponibilizar para quem quiser. Aliás, podia passar uma
uma lista, né, para a gente disponibilizar, enfim, que foi bastante discutido. Tivemos uma audiência com os institutos federais de todo o Brasil e com o Movimento Nacional dos Catadores, com representantes do movimento, que discutiram esse documento e criamos uma modalidade que se chama Pronatec Catador, que vai ser lançada amanhã, com a previsão de oferecimento, na verdade já estão abertas para negociação interna dentro do governo. Tá? 2.000 vagas para catadores no primeiro semestre de 2015. Então, isso também é uma ação dentro disso. E vamos ver se a gente consegue juntar o Pronatec Catador também com o Cataforte, né? Na ponta, juntar com as prefeituras. Em relação ao Grupo Executivo 4, as ações previstas eram de integração, né, que integra principalmente com a logística reversa. Então, era um estudo sobre desoneração da cadeia de reciclagem e acompanhar os acordos setoriais. Isso não fica a cargo da Secretaria-Geral, mas isso é uma ação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e do Ministério do Meio Ambiente. A gente também acompanha. Mas isso é só um informe geral, que o estudo sobre desoneração da cadeia produtiva da reciclagem foi realizado e foi entregue no final do ano passado. Ainda precisa de avaliação interna, isso também é uma ação que vai ser feita pelo próximo governo. E o acordo setorial da logística reversa, aí, principalmente, que diz que os afeta diretamente das embalagens em geral, com consulta pública, estava aberta até alguns dias atrás. Enfim, isso ainda está em discussão. Depois, Ana, se você quiser depois dar um informe melhor sobre isso, a gente pode aprofundar. O GE5, que é o federativo, que é a relação com os municípios. O que a gente faz com os municípios? Como todo mundo sabe, não existe uma relação hierárquica entre governo estadual, governo municipal e governo federal, mas a gente tenta estimular os municípios a implementarem, por exemplo, coleta seletiva com a participação dos catadores. Enfim, tenta promover ações para que estimule os municípios a cumprir o seu papel. Então, a gente tinha falado que ia fazer, né, a mala direta para as prefeituras sobre o encerramento dos lixões, a realização da segunda edição do Prêmio Procatador e o estabelecimento de parceria para as cidades da Copa, né, que nós conseguimos fazer. Realizamos a segunda edição do prêmio, também vai ser entregue amanhã pelos ministros e pela presidenta e pelo presidente da Fundação Banco do Brasil. São esses aí os ganhadores do Prêmio Cidade Procatador desse ano. Para quem não conhece, o Prêmio Cidade Procatador é um prêmio que promove, visa dar visibilidade e promover as ações de municípios, né? Um prêmio para o município que faz a inclusão social de catadores de materiais recicláveis, principalmente com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a contratação dos catadores pelo serviço prestado ligado à limpeza e ao meio ambiente. Esses foram os municípios ganhadores desse ano. E esse ano, o ano passado, o prêmio que a gente deu foi uma viagem para a Itália. Até temos uma ilustre representante aqui que foi à Itália, para conhecer a experiência de resíduos sólidos italiana. Esse ano, o prêmio é um projeto junto à Fundação Banco do Brasil de até R$120 mil para melhorar, para ainda incrementar a experiência que já está sendo premiada, né? Então, Brasópolis, Manhumirim, Santa Cruz e Londrina foram os ganhadores da edição desse ano. As ações da Copa foram convênios com esses municípios que estão aí na tela, para ação de remuneração dos catadores, não só remuneração do trabalho, né, mas também EPIs, assessoramento técnico e tal, a preparação desses catadores para prestar o serviço de coleta seletiva nos entornos dos estádios e nas fanfests. Dentro do estádio teve um projeto da Coca-Cola que se articulou com esse aí, né? Houve o diálogo entre eles, mas não é uma ação do governo federal, porque não é área de jurisdição nem do estado nem do município, não tem como a gente, é dos patrocinadores e da FIFA, então não tem como a gente entrar, mas fizemos no entorno dos estádios e na fanfest. Então, esse convênio foi um convênio do Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Ministério dos Esportes. Em relação à coleta seletiva solidária, que é a coleta dos órgãos públicos do governo federal,
que a gente também, todos os órgãos públicos do governo federal têm que destinar seus resíduos sólidos a cooperativas e associações de catadores, e a gente tem um grupo que acompanha essas ações. Então, o que estava previsto era a criação do sistema de avaliação e acompanhamento, a promoção de seminários para difundir a coleta e a elaboração de uma minuta de um novo decreto de coleta seletiva solidária. A gente sabe que tem alguns entraves no decreto e a gente se propôs a fazer reuniões para pensar a redação do novo decreto. Então, a elaboração da minuta está uma fase de minuta, ainda tem algumas coisas para acertar, mas a minuta está feita. Incluímos a questão do decreto do desfazimento, que vai ser assinado amanhã também pela presidenta, que era um entrave que os catadores falavam, mas a gente só fica com os materiais que não têm muito valor agregado e tal. E a gente conseguiu, dentro do governo, aprovar esse decreto que destina o que a gente chama de bens inservíveis do governo federal. Ou seja, por exemplo, a partir da assinatura desse decreto, computadores inservíveis, por exemplo, podem ser doados da administração pública para associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, vai dar aí um upgrade, vai dar uma melhora significativa nesse decreto da coleta seletiva. E também o lançamento do sistema, né? Formulamos um sistema que a gente consegue ter informações do governo federal como um todo. Antes eles mandavam relatórios para a gente da coleta seletiva solidária de 6 em 6 meses e agora tem um sistema automatizado que pode, inclusive, gerar informações muito mais rápidas e tem um controle e um acompanhamento muito melhor da coleta feita pelos catadores e associações nos órgãos públicos do governo federal. O GE7 é o grupo de estudos e pesquisas. Então, a gente tinha planejado a realização de seminário acadêmico sobre catadores e a criação de um repositório de publicações. A gente sabe que tem muitas universidades, muitos institutos que fazem pesquisas sobre catadores e a gente não tem um banco de dados dessas publicações, né? Então, a gente conseguiu fazer um seminário acadêmico, né? Tivemos mais ou menos 400 participantes, 200 trabalhos, e a gente não fez só um evento estritamente acadêmico, a gente abriu para outros tipos de trabalho, que não aqueles que seguem aquelas normas acadêmicas estritas, mas a gente também queria que os catadores escrevessem e viessem contar a experiência com o objetivo da gente juntar o saber popular do saber acadêmico e tentar construir soluções para os problemas que os catadores e catadoras têm na prática, né? Então, recebemos e apresentamos 200 trabalhos, né, de autoria de professores, estudantes, técnicos, gestores e catadores de materiais recicláveis. E eu vou contar um segredo para vocês, que os melhores foram os catadores, muito melhores que os acadêmicos. E aí as modalidades eram essas: artigos, relatos de experiências, artefatos, equipamentos que a gente podia usar nesse evento. Esse foi uma parceria entre o IPEA, a UNB, a Senais, Ministério do Trabalho e a Secretaria-Geral da Presidência. Bom, GE8, que é o institucional, né, que trata principalmente da divulgação, do fortalecimento das ações de catadores. A gente tinha previsto o apoio ao Festival de Cidadania, Expo Catadores, aqui, Natal da Presidenta, aqui o Encontro dos Catadores da Amazônia Legal, e a realização de um evento paralelo à abertura da Assembleia Geral da ONU, esse ano. Então, o que nós fizemos? O apoio à Expo, né? Estamos aqui com o Natal da Presidenta também, aqui é tudo em tempo real. E fizemos o segundo encontro dos catadores da Amazônia Legal, já com a previsão para o terceiro ECAL, né, o encontro da Amazônia Legal, que será no Pará no ano que vem.